Aí, então, boa tarde a todos. Eu vou continuar apresentando sobre a resposta imune, mas hoje a resposta imune adaptativa ou adquirida, e o artigo faz parte do mesmo grupo que foi apresentado pela Letícia na última reunião, né, como sistema imunitário parte 1, mas aí a resposta imune inata. Então, foi publicado também em 2010. Bem, então, apenas para começar, né, então falar que o sistema imunológico é o sistema responsável pela vigilância, né, do nosso organismo, e é muito importante, então, que o seu funcionamento esteja funcionando corretamente para que o nosso organismo se mantenha saudável. Bem, ele é constituído por um conjunto de células, tecidos, órgãos, moléculas, que tem como objetivo aí, né, principal, a retirada de antígenos do organismo dos seres vivos. E aí, essa retirada ocorre, né, por meio, né, temos aí a resposta imune, que é uma resposta aí coletiva, envolvendo, né, várias células, e muito mesmo organizada, coordenada. E essa resposta imune, nós temos a resposta imune inata e a resposta imune, então, adquirida. Então, apenas para caracterizar, né, os órgãos do sistema imunológico, eles nós temos aí a classificação em primários e secundários. Primários, né, envolvendo aí a medula óssea, o timo, e é nesses órgãos que ocorre aí a linfopoese, ou seja, a produção de linfócitos. Eu coloquei a figura apenas para uma ilustração. E os órgãos secundários, que são os tecidos que ocorre aí a resposta imune, inicia a resposta imune adquirida. E aí, principalmente, baço, linfonodos, entre outros tecidos. Esqueci de avisar, fiquem à vontade de interromper, comentar. Desculpa, eu esqueci de avisar. Bem. Tá bom, Roseli, obrigada. Imagina. E aí, em relação às células, né? Então, as células do sistema imune, né, procedem aqui de precursores da medula óssea. E elas são, deixa eu ver se o mouse ajuda, assim, elas são divididas entre as células da linhagem mieloide, que tem essas outras, né, que aí vão formar outras células, e hoje o foco é falar das células aí da linhagem linfóide, que dá origem aos linfócitos T, B e as células natural killer. Então aí falando, né, entrando aí no assunto, né, sobre as células da imunidade adquirida, então as principais células desta resposta imune são os linfócitos B, que são mediadores da imunidade humoral, ou seja, são responsáveis aí pela produção de anticorpos, imunoglobulinas, e os linfócitos T, mediadores da imunidade celular. As células, linfócitos T, temos vários subtipos, mas os principais é o CD4, conhecido também como umas células auxiliares, linfócitos T auxiliares, e os linfócitos CD8, também denominados como linfócitos aí citotóxicos. Então, existe uma diferença nas funções, nos produtos proteicos, nas citocinas e também nos seus receptores,
mas, de modo geral, a morfologia, né, é similar entre essas células. Bem, então aí sobre essa, então, vamos falar aí sobre a imunidade adquirida ou adaptativa. Então ela também, não é, assim como a inata, ela será ativada pelo contato com agentes infecciosos. E a resposta, né, via essa ativação, principalmente das células dos linfócitos B, será a síntese, né, de anticorpos. E a imunidade é conhecida como imunidade humoral. E a imunidade celular, né, ela é mediada pelos linfócitos T. E aí, eles também vão, né, por meio aí na realidade, produção de citocinas, uma sinalização com receptores de membrana, também vão eliminar essas células que foram infectadas, né? Então, principalmente promovendo a apoptose dessas células. Então, de um modo geral, definindo aí a imunidade adquirida ou a adaptativa seria isso. Nós temos aí uma resposta pela imunidade humoral via linfócitos B, com a produção de anticorpos, e a resposta, né, ao mesmo tempo, né, da imunidade celular, mas aí é via linfócitos T, e o objetivo, destruir o antígeno. Bem, também eu achei interessante, não é, falar, ou apresentar, mas falar resumidamente, que a resposta imune, não é? Então, o sistema imune é muito bem coordenado, organizado, né? Então, essas células, né, elas apresentam uma alta especificidade, ou seja, vai reconhecer diversos antígenos e vai produzir uma resposta imunológica específica, e também uma diversidade, porque é capaz de reconhecer milhares de antígenos e vai produzir uma resposta adequada para cada um deles. Também aqui na resposta adquirida existe uma memória imunológica, né? Principalmente pelos linfócitos B, que eu vou explicar mais para frente, né? E essas células de memória também elas são importantes, principalmente quando o organismo ele tem ele tem uma segunda exposição com o mesmo antígeno. Elas são também, elas têm como característica também uma especialização, então são vias distintas a diferentes antígenos, e isso é muito importante, caracterizando uma eficiência no mecanismo de defesa. Outra coisa muito interessante e importante é a discriminação, ou seja, reconhecer as moléculas estranhas, esses antígenos, e não os peptídeos ou outras moléculas que são do organismo, isso para não também evitar aí uma resposta autoimune, mas que isso também pode acontecer. E também essa resposta, como eu disse, vai gerar, vai proteger o organismo, mas promove a inflamação. E essa resposta também coordenada, ela vai ter um fim, então ocorrerá a destruição do antígeno e também aí como se fosse o término do processo, a finalização do processo, envolvendo também outras moléculas que eu vou apresentar a seguir. Então, agora falando das células, apresentando então as células que representam o sistema imune adquirido. Eu segui a ordem do texto,
né? Então, apesar que não iria fazer uma diferença, mas eu preferi seguir aí, né, a ordem do artigo. Então, que ele começa apresentando os linfócitos B, essa figura faz parte aí do artigo, que ele vai, né, explicar a origem dessas células e também o processo de maturação. Então, aqui, né, nós temos na imagem a medula óssea e aqui o início aí da síntese, né, das células do B, né, ou seja, do linfócito B. Então, até aqui é a medula óssea e aqui, né, o linfócito B, ele tem toda a sua maturação na medula óssea, e aí, após ter a sua maturação, ele atinge aí a circulação e os outros órgãos, e os órgãos linfóides. Bem, então, iniciando, né? Na célula, no linfócito B, na medula óssea, existem os genes que são importantes, né, nessa célula, que vão expressar as imunoglobulinas de modo independente do contato com antígenos, que são imunoglobulinas, desculpem, imunoglobulinas, que fazem parte aí da estrutura, né, do linfócito B. Muito bem, então isso está acontecendo, mas é bem controlado, é muito... ai, fugiu a palavra. Existe, na realidade, um controle, né, na síntese aí destas células para eliminar possíveis células que não iriam, não é, responder de forma adequada ao organismo, tá? Então, assim, durante, então, a maturação, ocorre o mecanismo de seleção positiva e negativa. Então, o que acontece? Aqui na imagem, né? Então, o que seria uma seleção positiva? Essas células, né, que estão os linfócitos B, por meio desses genes, então, que vão responsáveis por expressar a proteína imunoglobulina, uma imunoglobulina. Então, se são imunoglobulinas funcionais, recebe também um sinal, né, para continuar, né? Recebe um sinal para prosseguir com a maturação, certo? Com o desenvolvimento da célula, para a célula B, né, do linfócito B, ficar madura. Agora, se essa imunoglobulina, né, se essa expressão não for funcional, e aí o artigo até coloca, né, reconhece antígenos próprios, né, próprios ao organismo, aí vai acontecer um desvio, vai acontecer outra sinalização, e aí essa célula, ela vai morrer, vai ter o estímulo para apoptose. E aí, conhecido isso como seleção negativa, tá? Então, aqui a gente já, né, a gente observa aí como toda essa organização, né, todos esses sinais, né, como é complexo, né, essa síntese e a maturação dessas células. Bem, então agora, a célula, então, segue para a sua, né, o término aí da sua maturação. E aí, atingindo os órgãos linfóides. Aqui, antes, né, de continuar para terminar a maturação, então, eu gostaria de apresentar que existem vários receptores, então, no linfócito B, porque eles serão importantes para
para depois, para mostrar como vai responder ao contato aí, ao antígeno. Então, nós temos, não é, os receptores conhecidos, não é, do linfócito B. Então, os linfócitos B, eles têm esses receptores, então a sigla BCR, e tem outros receptores importantes. IgD é a imunoglobulina, e também nessa figura não tem, mas também tem a imunoglobulina IgM. Então, as moléculas que são responsáveis pelo reconhecimento de antígeno nos linfócitos B são as imunoglobulinas de membrana, então tanto IgM como a IgD, denominadas de receptores de linfócitos B, ou seja, BCR. Então, elas são importantes para esse reconhecimento inicial, né? Porque os linfócitos B, assim como macrófagos, células dendríticas, também são células apresentadoras de antígenos. Ou seja, o linfócito B vai apresentar o antígeno para o linfócito T. Então, existe essa interação, né? E ela é muito importante aí para a resposta imune adquirida. Bem, aqui, então, mais, eu achei essa imagem, e aí, então, passa, é só para ilustrar, então, o processo aí da síntese e maturação, então, na medula óssea, aqui na medula óssea, desculpa aí, depois, uma vez, né, que ocorreu a maturação na periferia, e aqui o exemplo do receptor, ou seja, da imunoglobulina M, tá, e outras moléculas, e aqui também é só para ilustrar o papel desse receptor, não é, dessa imunoglobulina que vai reconhecer o antígeno. E aí, mais para frente, eu também vou caracterizar a molécula de hemoglobina, tá? Então, ela tem essas cadeias, e aí, essa porção aqui, conhecida como porção variável, vai ser a responsável pela o reconhecimento do antígeno. Bem, então, nesse momento, a gente tem, então, os linfócitos B, eles sintetizados, maduros, seria assim, eles estão prontos para reconhecer o antígenos, então, eles agora prontos para reconhecer o antígeno, como irá, como irá combater, esse antígeno? Eles serão diferenciados, então a principal via, eles são diferenciados em outras células, como os plasmócitos, e os plasmócitos vão produzir imunoglobulinas com alta afinidade de acordo com o antígeno que estimulou o linfócito B. Mas como isso ocorre? Então, como o linfócito se diferencia em plasmócito e ocorre aí esse processo para a eliminação desse antígeno. Então, em um primeiro momento, essa resposta, ela está aí vinculada, ela é dependente às células do linfócitos T. Então, aqui também é uma imagem que está no artigo. Então, aqui nós temos o linfócito B, ele está maduro, tá? E então, aqui nós temos algumas moléculas, receptores de membrana, então CD81, várias, CR2, e os receptores, dos linfócitos B. Esses receptores do linfócito B, BCR, serão os responsáveis, que vai acontecer a ligação com o antígeno, certo? E uma vez que ligou o antígeno, está ligado a esses receptores, que também, no caso dos linfócitos B, o antígeno também pode se ligar ao sistema complemento, aqui por essa outra proteína, C3D. Então, aqui nós temos, então, a ligação com o antígeno, e aí vai estimular também
vai estimular a reação, para o reconhecimento desse antígeno, só que antes até mesmo, dessa desse início, é importante que aqui, com essa ligação, então, a ligação do antígeno com os receptores, existe aqui a ativação dessas outras duas proteínas, IGF-alfa e IG-beta, e aí, a partir, então, dessa segunda sinalização que ocorrerá todo o processo de proliferação e diferenciação. Então, esse ITAM, essa sigla, que no artigo mostra motivos de ativação, elas são fosforiladas, aqui eu acho que tem um P bem pequenininho, então elas são fosforiladas, então elas são ativadas, esse é o segundo sinal ativador, então o primeiro é o antígeno no receptor, e aí o segundo sinal. E aí, a partir de então, vão ativar os fatores que vão promover aí a transcrição de genes envolvidos, tanto na proliferação como na diferenciação dos linfócitos B. Então, esses linfócitos ocorrerá, então, essa proliferação dessas células e a diferenciação em qual célula? Num plasmócito, tá? Mas aí, como isso irá acontecer? Então, aqui, novamente, o linfócito B, reconheceu aí um antígeno, e aí, desta forma, ele foi ativado e vai processar, essa partícula. E com isso, ocorrerá aqui, vamos ter fragmentos peptídicos. E esses fragmentos peptídicos serão, apresentados aos linfócitos T. E aí, os linfócitos T, CD4. Então, como eu disse, os linfócitos B, eles também são células apresentadoras de antígeno. E aí, após a interiorização, e processar esse antígeno que foi ligado ao seu receptor, então aqui no receptor BCR, então após isso acontecer, ocorrerá então esse processamento, e os peptídeos que são gerados por esse processamento, eles serão expressos, na membrana, e ligados a esta molécula aqui, que é muito importante, que é também uma molécula para um reconhecimento, MHC2, que é um complexo maior de histocompatibilidade. E a partir desse momento, com esse peptídeo, então, com essa apresentação, os linfócitos B chegam e é como se fosse assim, mostra para os linfócitos T. E aí eles vão reconhecer por meio dos seus receptores também, os receptores do linfócito T, por meio do TCR, que está aqui na figura, certo? Bem, então, com essa interação, agora, esses linfócitos T auxiliares, ocorrerá aí um estímulo, então, vários eventos, para que ocorra a expansão clonal, então a multiplicação dessas células, e a produção também de citocinas, e a estimulação da proliferação e diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos. E tudo isso caracteriza uma resposta imune T-dependente, ou seja, foi dependente da apresentação linfócito B, reconheceu o antígeno, mas ele está dependente, foi dependente do T para concluir o processo.
E aí, né, explicando, né, como isso ocorre. Então, ocorre então uma interação entre essas células, porque aqui no linfócito T tem aqui, ó, o CD40L. E aí que vai ter um receptor, né, com o linfócito B, CD40. E aqui também outros, como CD28, LFA. Então, vai acontecer essa interação, e com isso vai permitir a transmissão dos sinais, um estímulo para produzir aí citocinas e também a diferenciação aí dos linfócitos em plasmócitos, dos linfócitos, desculpem, B em plasmócitos. Tudo bem, alguém quer falar alguma coisa? Não sei se eu fiquei assim, se deu para compreender. Tá dando sim, Roseli, tá bem legal. Tá, obrigada, professora. Tá, bem. Aí, então, né, só desculpem, então, para concluir. Então, tem todo esse complexo, toda essa resposta, e aí isso vai ser importante aí para a produção, então, novamente, de citocinas, e também aí a diferenciação, não é, dos linfócitos B. Aí aqui, então, qual é o objetivo, então, com tudo, com isso? É sintetizar a imunoglobulina para reagir com o antígeno, né? E aí libera as imunoglobulinas na circulação sanguínea, e aí né, esses anticorpos vão atacar os antígenos e vai destruir, acabou o problema. Então, em outras palavras, seria isso, né? Mas quem vai produzir isso? São os plasmócitos. Mas os plasmócitos, eles são células, né, que a partir, né, a partir da diferenciação dos linfócitos B. Então, com essa ativação que teve, né, via linfócitos T, os linfócitos B, então, ativados, passam por várias divisões celulares e vão formar aí várias células, né, o que é conhecido como a seleção clonal, né, várias etapas, e aí algumas dessas células vai originar o plasmócito, os plasmócitos. E aí essas células, os plasmócitos, são células, né, que têm uma vida curta, mas responsáveis naquele momento, não é, dessa agressão, de secretar os anticorpos para eliminar esse antígeno, não é, resolver o problema. E as outras células, então, durante esse processo, as outras células, elas são conhecidas como células de memória. Então, que elas não, ou seja, que elas não vão, né, nesse momento agora, né, se diferenciar em plasmócitos, mas são muito importantes, que é como assim, elas têm essa informação, qual seja, desculpem, ou seja, ela tem a informação desse antígeno. E aí, essas células de memória têm uma vida mais longa, e isso é também importante aí para a resposta imune adquirida. Então, aqui, então, nesse slide, estou caracterizando aí as imunoglobulinas de uma forma, com outras imagens, não é? Então, elas têm essas cadeias, e duas cadeias conhecidas como uma cadeia pesada e uma cadeia leve, e um formato de Y. E elas estão, então elas são formadas a partir aí dos plasmócitos, e elas têm essas duas regiões, e a região aqui conhecida FAB, ou região variável, é a região onde ocorrerá a ligação com o antígeno, tá? E a gente tem aí algumas classes distintas de imunoglobulinas, porque elas são específicas, né, para a resposta imune adquirida. E
e desta forma aí, por meio dessa ligação com antígeno, eliminar essa molécula do organismo humano. Aqui é o quadro a tabela que o autor coloca, no artigo, para caracterizar a classe das imunoglobulinas. Então, nós temos a IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Lembrando, que aí um destaque, a IgD, imunoglobulina de membrana, que aí faz parte lá dos linfócitos B virgens, ou seja, aqueles linfócitos que ainda não tiveram contatos, são os linfócitos maduros, saíram da medula óssea, assim como IgM, que faz parte aí do receptor também de membrana de linfócitos B virgens, ou seja, dos linfócitos B, maduros, saindo da medula e atingindo aí a circulação. E aí a função das imunoglobulinas em relação aí à defesa, contra os antígenos. Bem, aí, então, apresentando essas imunoglobulinas, vou concluir essa resposta via a imunidade humoral, ou seja, via a ação dos anticorpos. Então, a resposta, nós temos dois tipos de resposta. A primária, que ocorre quando a exposição ao antígeno é a primeira vez, então, com a primeira exposição, e a secundária, que é quando o organismo recebe pela segunda vez a exposição, então, do antígeno. Então, é o mesmo antígeno e agora a segunda vez. Porque aqui vai ser mediado principalmente, como eu falei, pelas células, dos linfócitos B de memória. Então, por isso que existe esta diferença. Bem, então, vamos lá. Então, na resposta primária, o primeiro contato com o antígeno é por exposição natural, ou também pode ser o artigo coloca, por uma vacinação, vai levar o estímulo, a ativação dos linfócitos B virgens. E aí, eu tentei, pelo menos detalhar, que vai existir outras sinalizações, mas esses linfócitos B virgem, agora, eles ativados, irão proliferar e ocorrerá a diferenciação em plasmócitos, que são os produtores de anticorpos. E essa produção do anticorpo, específico contra esse antígeno aqui, que foi o responsável pela ativação do linfócito B. Aí, então, nessa resposta primária, a gente observa que há uma fase de aumento exponencial dos níveis desses anticorpos, e depois tem um platô, uma fase aí platô, que os níveis não se alteram, e depois a última fase aqui, um declínio, no qual ocorre uma diminuição progressiva dos anticorpos específicos circulantes. Bem, aí lembrando, nessa proliferação aqui, quando os linfócitos B, eles são ativados, ou seja, eles reconheceram aí um antígeno, ocorrerá a proliferação e a diferenciação, mas não é 100% que vai diferenciar em plasmócitos. Linfócitos B, ativados, permanecem, como células de memória. Então, existem isso acontece, então, esses linfócitos B de memória. E aqui é o que caracteriza a resposta secundária também,
Então, né? Então, o que nós temos aqui? O linfócito B, por exemplo, de memória, ele, né, vai iniciar o contato, aí o contato com o antígeno, essas coisinhas aqui no desenho, então com o antígeno pela segunda vez. E aí já tem quando já tem essa capacidade de memória. E aí o que acontece? A resposta é muito mais rápida e também a gente pode, né, também concluir mais, até mesmo mais eficiente, né? Então vai acontecer também a proliferação, a diferenciação em plasmócitos e, consequentemente, a produção aqui de anticorpos que vai combater o antígeno, destruindo aí esse antígeno. E todas as fases, né? Então, a fase aí, né, de proliferação, então, exponencial, o platô e também o declínio. E da mesma forma, né, temos aí os linfócitos B de memória. Então, aqui também eu acho que é importante salientar que a magnitude da resposta secundária, né, quando a gente tem, então, já é o mesmo antígeno a segunda vez, ela vai depender do intervalo de tempo do contato inicial com o antígeno, tá? Se for muito curto, né, pode ser muito curto ou muito longo. Então, às vezes, se for muito curto, pode ter até mesmo ainda esses anticorpos, né, que foram, né, produzidos, né, nesse contato inicial. E se for muito longo, pode ser que essas células de memória também vão diminuir com o tempo. Apesar que isso leva, né, os autores colocam que leva aí um bom tempo, né, por meses, anos, mas isso pode acontecer. Bem, então, aí, desta forma, fiz aí a explicação dessa resposta imune dos linfócitos B, né, via linfócitos T dependentes. Mas também tem a resposta, né, dos linfócitos B, a resposta, né, imune por meio dos linfócitos B, mas independente dele apresentar o antígeno para o CD4, que aí é conhecido como resposta T independente. E aí, quem são essas moléculas? Porque os linfócitos T, eles vão reconhecer, aí só, né, recordando, os peptídeos, né, esses fragmentos, né, que foram processados do antígeno. Ele vai reconhecer aí via o seu receptor. Então, agora, né, caracterizando ser independente, são moléculas, né, não proteicas que vão estimular a produção aí de imunoglobulinas de baixa afinidade, geralmente a classe aí IgM, que a gente tem uma maior também concentração, tem também uma maior concentração no organismo humano. E aí, então, quem são esses quem são esses, não antígenos? São os polissacarídeos bacterianos, então tem a sua importância, né? Então, ó, porque são os polissacarídeos bacterianos, e aí, com isso, a gente tem a defesa, aí o organismo, então, o linfócito B reconhece, e aí tem a defesa contra essas bactérias, principalmente encapsuladas. E além disso, também existem, né, os anticorpos, né, naturais, o artigo coloca outros exemplos presentes, então, aí na circulação, e produzidos aparentemente sem uma exposição antigênica por linfócitos B, né, peritoneais, que são estimulados lá pelas bactérias que estão no trato gastrointestinal e também por outros, por outros órgãos linfóides também. E os anticorpos, não é, contra os antígenos glicolipídios A e B. Então, não são peptídeos, né? E esses antígenos
glicolipídios do grupo sanguíneo, A e B do grupo sanguíneo. Então, ele não detalha muito, né, sobre essa resposta, mas os autores colocam que existe aí esta resposta aí T independente.